Eu quero que você preste bem atenção nesse cenário, você sendo ou não estudante de acupuntura. E o cenário é uma guerra. Uma guerra. Temos uma guerra aqui, um conflito. E que guerra é essa? A gente vai disputar uma guerra agora. A partir desse momento, a gente vai enfrentar uma guerra. E que guerra é essa? Qual o desafio da guerra? É viver 100 anos. Então, isso é uma coisa pessoal minha, tá, gente? É uma coisa minha que eu sempre coloquei na minha cabeça que a missão do ser humano é viver 100 anos. Uma vida saudável, sem depender de parentes, com o organismo funcionando, com o mínimo de doenças. Ou seja, se você seguir os preceitos da medicina chinesa com habilidade, você chega aqui. Dá para chegar. Então, vamos lá. A gente está aqui para uma guerra e para essa guerra a gente precisa estar preparado de duas formas, com defesas e ataques. Numa guerra, você não ganha só se defendendo, porque vai ter uma hora que você perde a batalha. Você precisa se defender e atacar, se defender e atacar. E aí a gente tem aqui no cenário da defesa um escudo, né? Um ser se protegendo, né? Das agressões externas, né? Tiro, flecha, bomba. Isso aqui é uma proteção. E o que representa esse escudo nessa guerra para viver 100 anos? Então a gente vai colocar na aula de hoje esse escudo 3 situações. Os 12 meridianos de energia, o escudo, os canais tendíneos musculares, é outro escudo, e o equilíbrio yin e yang, outra forma de você fazer o entendimento da medicina chinesa. Então, para que a gente possa fortalecer esse escudo, vamos começar por aqui, o yin e o yang. Como é que você faz o seu corpo ficar forte, blindado, protegido? Quando você adota na tua vida isso aqui, é uma filosofia, e pratica, você fortalece esse escudo. E aí que entra, estudante de acupuntura, o ensinamento do yin e do yang sem ser segmentado. Eu lembro muito bem, quando eu estudei medicina chinesa, a minha aula era só de yin e yang, né? O yin e yang, o professor falando, o alto é yang, o baixo é yin, o claro é yang, o escuro é yin. Ou seja, aí começou a teorizar sobre a filosofia do yin e do yang, né? Como é que surgiu, como é que na posição do local onde o imperador morava, era ao norte, né? E do leste é yang, oeste é yin, ou seja, várias formas de trabalhar assim, e foi preparando a gente, né? A estrutura é yang, né? E falando um monte de coisa assim, e a gente tinha que, meio que sem entender direito, memorizar sem estar sabendo. E a minha ideia agora não é essa. É já fazer você entender que na vida você já pode agora mesmo aplicar o yin e o yang. E a síntese do yin e do yang é: tudo que é demais está desequilibrado. Simplesmente isso. Todo o excesso é desequilíbrio. O yang é ação, movimento, avançar. O yin é recolhimento, descanso, ficar quieto. Então, o caminho do equilíbrio é o melhor caminho. Então, tudo na vida, quando você presta atenção no yin e no yang, você se protege. Por exemplo, o cara trabalha demais. Excesso de movimento, yang demais. Ele precisa estar atento a isso. Se ele está atento a isso na filosofia do yin e do yang, ele vai se tocar que ele tem que descansar mais, e ele vai descansar mais. E se ele descansa mais, ele está protegendo a saúde dele. A pessoa está comendo demais. É yang demais no movimento da comida. Está desequilibrado.
Isso gera doença, isso mata. Então, diminui o yang, aumenta o yin, equilíbrio. Então, é exatamente assim que funciona. Nas emoções, quando você se estressa demais, está acelerado demais, é desequilíbrio demais. Tem que prestar atenção. Eu estou vivendo uma vida muito agitada. Eu vou procurar relaxar, eu vou procurar ter mais lazer, eu vou procurar tirar mais férias, eu vou procurar ter uma vida mais equilibrada. E quando você fica o tempo todo prestando atenção nisso, quando você está de se estressando demais, trabalhando demais, fazendo muitas coisas demais e consegue perceber e parar e ficar no equilíbrio, você está exercendo o equilíbrio em Yang. E quando você exerce o equilíbrio em Yang, você fortalece o escudo nessa guerra para viver os 100 anos. Então, vamos colocar isso aqui como a primeira parte desse escudo. A segunda parte do escudo são os 12 meridianos de energia. O nosso corpo é composto por 12 meridianos de energia. E aí a gente tem 6 canais Yin e 6 canais Yang. Assim mesmo, 6 canais Yin, 6 canais Yang. E esses canais são linhas energéticas que passam no nosso corpo. E a ligação dos pontos que compreendem essas linhas representa cada ponto um ponto de acupuntura. Os pontos de acupuntura representam a ligação que compõe uma linha energética inteira. E cada linha energética inteira, ela é representada por um órgão ou uma víscera do nosso corpo. Então, de acordo com a medicina chinesa, os meridianos considerados Yin são relacionados aos órgãos, com exceção de um que não é exatamente um órgão, que é o CS, circulação sexualidade, mas que é considerado o pericárdio, que é uma área protetora do coração. Órgão, vamos considerar como órgão, né? A medicina chinesa considera como meridiano Yin, o CS. E nos meridianos Yang tem o TA, o triplo aquecedor, que é uma área que protege os órgãos como um todo aqui, dos 3 aquecedores, e que você também considera como víscera, dentro do padrão Yang, como víscera. Então, órgãos, vamos lá, pulmão, coração, fígado, rim e baço. E aí entra o CS, tudo Yin. Isso tudo é Yin. E aí a gente tem o Yang. O Yang, intestino delgado, intestino grosso, estômago, vesícula biliar, bexiga, triplo aquecedor. Yang, ou seja, existem linhas energéticas que passam. Agora, essas linhas correm de forma desorganizada? Não. Existe um ordenamento nessas linhas energéticas aí. Quando passa um meridiano, quando termina o meridiano, no último ponto de acupuntura do meridiano, ele já se conecta com o outro e continua. Isso eu vou descrever aqui. Então, isso é muito importante também saber disso. Mas antes de chegar nessas conexões, eu quero falar com você sobre a localização, a primeira localização desses meridianos. Vamos começar aqui na nossa mão. A nossa mão, a gente vai identificar meridianos na palma, né? Na palma da mão. Então, a gente pega aqui na ponta do polegar aqui o canal do pulmão, né? Que já é um meridiano canal do pulmão. Aqui no centro aqui, ó. Nesse centro aqui, vamos para o CS, circulação sexualidade também. Não, desculpa, esse mesmo. Aqui é o triplo aquecedor. Circulação, sexualidade e coração. Esses são os meridianos da mão. E tem os meridianos do pé também,
E aí eu tenho que levantar o meu pé aqui, né? Que começa aqui, ó, o rim, meridiano do rim, meridiano do fígado, começa aqui. Não, desculpa, meridiano do baço, depois do rim vem o baço, né? Vem o baço aqui e o meridiano do fígado. Então, fechei os meridianos. Aí tem os meridianos Yang, né? Que começam aqui, que é o intestino grosso. Aí já vai por aqui, que é o triplo aquecedor. É uma linha que começa aqui e ela desvia e vai para o centro aqui. Depois a gente vai percorrer essa linha toda. E depois eu vou pegar intestino grosso e intestino delgado. Pega aqui pela ponta, vem por aqui. No pé. No pé, eu já vou aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Canal da bexiga, aqui do lado do dedo, vai passando aqui pelo pé. Vamos pegar o segundo dedo, o canal da vesícula biliar, e aqui o canal do estômago. Pegando aqui o terceiro dedo aqui, passando no centro do pé e subindo na canela, na frente da canela. Então, eu não quero me posicionar como uma pessoa que está muito acima e o estudante está começando, fica ali, nem encolhidinho vendo. Não, eu estou igual a você. Estou igual a você, relembrando as dificuldades, me colocando no seu lugar. E até quando a gente se dá aula, se colocando no lugar da pessoa, a gente se sente um pouco oprimido também. Tamanha dificuldade, porque esses negócios de memorizar meridiano não é rápido, né? Não é rápido você memorizar todo o trajeto dos canais meridianos. Ou seja, por que eu estou falando de tudo isso? Porque quando esses meridianos, 12 meridianos, funcionam de uma forma organizada, que a energia circula nesses meridianos de um jeito em que não seja nem muito rápido, nem muito devagar, ou seja, nem muito yang, nem muito yin, porque até nisso, o yin e o yang, ou melhor, principalmente nisso, o yin e o yang se manifesta. O yin e o yang, ele entra aqui. Quando está yang demais, os meridianos ficam rápidos. Isso gera doença. Quando está yin demais, os meridianos ficam muito lentos e também geram doença. Um exemplo de um meridiano que está muito lento é a depressão. Está circulando devagar, a pessoa fica triste, parada, porque a energia não está circulando. Desequilíbrio, faz mal para a saúde. O estresse, o yang rápido, desequilíbrio. E aí o escudo, quando essa guerra vai viver 100 anos, ele fica fraco. Então, para fortalecer esse meridiano, é necessário ter uma vida mental equilibrada, hábitos equilibrados, muita vigília, ter uma vida saudável, baseado na paz, não ter briga, evitar brigas. Se tiver alguém fazendo mal para você, se afasta. Tudo tem que ser focado para que você possa manter o yin e o yang, os meridianos funcionando. E normalmente, quando a gente fala de 12 meridianos, a gente fala de doença mesmo. Sabe, problemas na saúde física, saúde de órgãos do nosso corpo, doenças. E claro, em alguns momentos, essas questões relacionadas aos meridianos se manifestam fisicamente com dores. E por falar em dores, mais ainda quando a gente fala dos outros 12 meridianos que ficam aqui nos canais tendíneos musculares. Os canais tendíneos musculares representam esses 12 meridianos, os mesmos 12 meridianos, mas numa camada mais superficial do nosso corpo. E é uma camada importante, porque essa camada superficial envolve músculos, tendões, ligamentos, articulações. É uma área importante do nosso organismo. Fáscias, né? As fáscias também estão nos tendíneos musculares,
que são é o nosso preenchimento, é o que sustenta os nossos órgãos, que mantém o nosso corpo funcionando, que mantém a sustentação do nosso corpo. Então, esses tendíneos musculares são áreas em que é o ponto, a porta de entrada do nosso corpo. É a porta de entrada, e para que você transforme isso num escudo de proteção, a circulação energética dessa área precisa estar fortalecida. Porque um tendíneo muscular forte impede que uma pessoa, por exemplo, pegue uma gripe, pegue uma Covid até, pegue qualquer doença viral, inclusive, qualquer fator climático que gera dor no corpo, porque na medicina chinesa, excesso de vento, excesso de umidade, principalmente, gera dor no corpo. Então, a exposição exagerada a um ambiente úmido, por exemplo, gera dor no corpo. Uma exposição exagerada àquele vento que não para, que está sempre batendo, também gera dor no corpo. Então, isso tudo aqui é tendíneo muscular. E um tendíneo muscular forte gera um escudo de proteção. Então, aqui eu falei, nessa guerra para viver os 100 anos, da nossa proteção. É uma introdução, né, de medicina chinesa, para que você possa se familiarizar primeiro com o que tem aqui de base, né? Que quem é estudante de acupuntura vai precisar ter o domínio absoluto dos 12 meridianos e para onde vai todas as linhas energéticas.